Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma resolução aqui no canal Assim Facilita. Se vocês gostarem deste vídeo, deixem um like, comentários, sugestões e, acima de tudo, se inscrevam no canal. É a melhor forma de contribuir com o nosso crescimento. Sem mais demora, vamos ao enunciado. Na figura, uma barra fina de vidro forma uma semicircunferência de raio R igual 5 cm. Uma carga mais Q igual 4,5 picocoulombs está distribuída uniformemente na metade superior da barra e uma carga menos Q igual menos 4,5 picocoulombs está distribuída uniformemente na metade inferior. Determine, item A, o módulo e, item B, a direção em relação ao semi-eixo X positivo do campo elétrico E no ponto P, situado no centro do semicírculo. Neste problema, vamos trabalhar com uma barra fina de vidro em formato de semicircunferência. Como a barra fina é de vidro, podemos aceitar que a barra não é condutora de eletricidade. Qual é a importância deste fato? A importância é que podemos aceitar que as cargas contidas na barra estão presas às suas posições de origem. A semicircunferência, fabricada em vidro, está representada aqui na lousa. A metade superior contém cargas positivas e a metade inferior contém cargas negativas. Nesta metade superior, as cargas positivas estão distribuídas de forma uniforme. Nesta metade inferior, as cargas negativas estão distribuídas de forma uniforme. O raio da semicircunferência vale 5 centímetros. Como podemos fazer para passar 5 centímetros para metros? Ora, basta dividir por 100. Dividir por 100 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 2. Portanto, 5 centímetros equivalem a 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros. A carga positiva em módulo vale 4,5 picocoulombs. Pico pode ser substituído por 10 elevado a menos 12. Portanto, em módulo, na parte superior, temos 4,5 vezes 10 elevado a menos 12 coulombs. Na parte inferior, em módulo, também temos 4,5 vezes 10 elevado a menos 12 coulombs. Nessas condições, precisaremos definir o módulo do campo elétrico total produzido no ponto P, a direção e o sentido deste campo. Para resolvermos este tipo de problema, precisaremos compreender uma ideia fundamental. Qual é? Vamos imaginar o seguinte. Nesta metade de circunferência, nós temos um comprimento. Se nós desejarmos, poderemos dividir este comprimento em infinitas parcelas, em infinitesimais. A cada um dos infinitos comprimentos infinitesimais, poderemos, se nós quisermos, associar uma carga elétrica infinitesimal. Portanto, ao longo deste comprimento, encontraremos infinitas cargas infinitesimais. O que acontece é o seguinte: cada uma destas cargas infinitesimais produz, neste ponto, um campo elétrico infinitesimal. Se somarmos todos estes campos elétricos infinitesimais, obteremos, portanto,
o campo elétrico total no ponto P devido à ocorrência de todas as cargas infinitesimais. Antes de prosseguirmos, eu gostaria de fazer duas observações. A primeira é a seguinte: aluno, se você conheceu o canal Assim Facilita neste momento e ainda não viu outros vídeos, talvez não esteja familiarizado com a tratativa a partir de infinitesimais. No entanto, para te ajudar a compreender, pense da seguinte maneira: um infinitesimal é algo maior do que zero e menor do que qualquer valor real. Nessas condições, eu não sou capaz de colocar um número aqui na lousa que defina um infinitesimal. Portanto, pense em algo extremamente pequeno. A segunda observação é a seguinte: a partir de agora, faremos uma análise geométrica, aproveitando a simetria envolvida no problema. Dessa forma, a princípio, não tente compreender a resolução de uma forma numérica, por assim dizer. Tente sim compreender o raciocínio envolvido na análise geométrica. Depois vamos resolver de uma forma numérica. Vamos começar agora a análise geométrica. Eu, de forma aleatória, escolhi um ponto infinitesimal, este ponto aqui. A este ponto infinitesimal, eu associei uma carga elétrica infinitesimal. Como eu estou na metade superior do problema, estou tratando de uma carga infinitesimal positiva. Chamaremos esta carga infinitesimal positiva de dQ. dQ produz no ponto P um campo elétrico infinitesimal. E este campo elétrico infinitesimal é de afastamento em relação à carga geradora. E por que de afastamento? Ora, pelo simples fato da carga geradora ser uma carga positiva. Portanto, vamos representar aqui este vetor de campo elétrico infinitesimal. Este vetor de campo elétrico infinitesimal possui um nome. Vamos chamá-lo de dE. Este campo elétrico infinitesimal pode ser decomposto em duas componentes. Uma componente em Y e outra componente em X. Vamos fazer as representações aqui. A primeira representação em X. Esta componente recebe um nome, dEx. Este vetor infinitesimal produz também uma componente no eixo Y. Vamos representar. Esta componente recebe um nome, dEy. Eu escolhi um outro ponto, mas não fiz a escolha de forma aleatória. Eu escolhi este ponto aqui. Percebam que ele é simétrico a este ponto em relação ao eixo X. Este ponto infinitesimal contém uma carga elétrica infinitesimal. Como estamos falando da parte inferior do problema, a carga elétrica infinitesimal contida neste ponto é negativa. Esta carga infinitesimal produzirá no ponto P um campo elétrico infinitesimal. Como esta carga é negativa, o campo elétrico criado neste ponto é de aproximação em relação à carga geradora. Vamos representar este campo elétrico infinitesimal de aproximação. Ora, este vetor de campo elétrico infinitesimal produzido por esta carga infinitesimal produz componentes
em y e em x. Vamos fazer as representações. Primeiro em x, depois em y. A distância entre esta carga infinitesimal e o ponto P é numericamente igual à distância entre esta carga infinitesimal e este ponto P. Dessa forma, podemos concluir que o comprimento deste vetor, portanto, o módulo deste vetor, é exatamente igual ao módulo deste vetor. A simetria do problema também nos permite assegurar que este ângulo aqui tem a mesma medida que este ângulo aqui. Portanto, chegamos à conclusão que esta projeção e esta projeção possuem, respectivamente, os mesmos comprimentos que esta projeção e esta projeção. Como nós fizemos as projeções destes vetores, podemos então desconsiderar os vetores originais e pensar em termos das projeções. Este vetor e este vetor possuem a mesma direção horizontal. Possuem também comprimentos iguais. No entanto, eles são opostos, ou seja, eles possuem sentidos opostos. Dessa forma, eles se cancelam. Estas duas componentes sobre o eixo y não se cancelam. Elas possuem a mesma direção vertical, elas possuem o mesmo comprimento e o mesmo sentido. Acima de tudo, o mesmo sentido. De cima para baixo. Logo, podemos dizer o seguinte: estas duas cargas simétricas em relação ao eixo x produzem no ponto P um vetor de campo elétrico total vertical com sentido de cima para baixo. Este raciocínio pode ser generalizado. Podemos entender da seguinte forma: qualquer par de cargas simétricas produzirá no ponto P uma situação análoga a esta. Finalmente, podemos concluir que todas as cargas infinitesimais ao longo da semicircunferência produzirão no ponto P um vetor de campo elétrico total vertical com sentido de cima para baixo. Vamos focar agora na parte positiva do problema. Ora, aqui nós temos uma carga infinitesimal positiva de Q. Esta carga infinitesimal positiva de Q, como já sabemos, produzirá no ponto P um vetor de campo elétrico infinitesimal de afastamento. Vamos chamá-lo de dE. Como nós podemos referenciar este vetor infinitesimal de campo elétrico? Com um ângulo. Que ângulo será este? Ora, se este vetor estivesse sobre o eixo x, poderíamos dizer que seu ângulo seria igual a zero. Conforme ele girasse em torno do ponto P, o ângulo θ aumentaria. Dessa forma, definiremos a posição deste vetor em relação a este ângulo θ aqui. Como já sabemos, o que nos importa é a projeção deste vetor no eixo y. Vamos representar esta projeção. O nome desta projeção será dEy. Cada carga infinitesimal sobre o comprimento do arco
produzirá no ponto P uma projeção infinitesimal DEY. Portanto, vamos equacionar agora. O campo elétrico total devido ao arco positivo é igual à somatória infinita de infinitas projeções em Y. Portanto, vamos somar infinitas parcelas que se chamam DEY. Logo, aqui temos uma integral. Esta integral não está escrita de uma forma muito simples. Vamos tentar simplificá-la. Vamos fazer o seguinte. Vamos trocar este símbolo por algo mais trabalhável. Portanto, o vetor infinitesimal DEY será reescrito da seguinte forma. Este vetor possui um módulo. Seu módulo vale quanto? Ora, vale DEY. Isto aqui é um símbolo. Como há esta seta aqui em cima, isso aqui é um vetor. Tirando a seta, eu fico com o comprimento. Portanto, este vetor é igual ao módulo do próprio vetor vezes o vetor unitário associado ao eixo de projeção. Nós estamos falando deste vetor aqui, desta projeção aqui. Esta projeção foi feita sobre o eixo Y. O vetor unitário associado ao eixo Y é o vetor unitário J. Esta equação pode ser reescrita de uma forma mais trabalhável. Vejamos. O vetor infinitesimal DEY é igual. Como podemos reescrever este módulo aqui? Este módulo é exatamente igual ao comprimento deste vetor. Ora, o comprimento deste vetor pode ser obtido da seguinte maneira. Seno do ângulo θ vezes o módulo deste vetor. O módulo deste vetor vale DE. Portanto, este vetor aqui pode ser reescrito da seguinte forma. Seno de θ vezes o módulo deste vetor, DE, vezes J. Esta equação pode ser reescrita de uma forma ainda melhor. Vejamos. O vetor infinitesimal DEY é igual seno de θ vezes DE. DE é o comprimento deste vetor. Este vetor é produzido por esta carga infinitesimal. Como podemos calcular o comprimento deste vetor partindo desta carga infinitesimal? Ora, DE é igual a constante eletrostática vezes a carga infinitesimal sobre a distância r ao quadrado. R é a distância entre a carga infinitesimal e o ponto considerado, onde é produzido o vetor de campo elétrico. Completando a equação, vezes J. Galera, eu vou apagar a lousa agora e reescrever a equação. O que eu vou fazer é o seguinte. Este símbolo é exatamente igual a este valor aqui. Portanto, isso eu vou trocar por isso. Equação reescrita. Percebam o seguinte, galera. A nossa variável é θ. O nosso infinitesimal é dq. Nesses termos, é muito complicado de estabelecermos os limites da integração.
Portanto, teremos que explicar de alguma forma dq em termos de dθ. E como é que vamos fazer isso? Vejamos. Q é a carga total que está uniformemente distribuída ao longo da parte superior do problema. Dessa forma, podemos estabelecer uma densidade angular de cargas. Vamos chamar essa densidade angular de cargas de lambda. Lambda será igual a Q, que é a quantidade total de cargas positivas na parte superior do problema, sobre o arco no qual estas cargas estão contidas. Este arco aqui chamaremos de θ. Ora, eu ainda não tenho dq aqui, mas eu posso pensar da seguinte maneira. Eu posso reduzir o numerador e posso reduzir o denominador. Se a redução simultânea for feita de forma proporcional, eu manterei a igualdade. Logo, lambda pode ser escrito como sendo dq sobre dθ. Ou seja, Q foi reduzido para dq. θ foi reduzido de forma proporcional. Dessa forma, chegamos em dθ. Vamos isolar dq aqui. dq, portanto, é igual a lambda vezes dθ. Objetivo atingido. Explicamos dq em termos de dθ. O que podemos fazer aqui agora é substituir dq por este valor aqui, lambda dθ. Equação reescrita. Nesta equação, há uma integral. Percebemos logo de cara a existência de algumas constantes. Quais são elas? A constante eletrostática K. Temos aqui lambda. Lambda é a densidade angular de cargas. R também é uma constante, porque o raio da semicircunferência não se altera. Outra constante na equação é o vetor unitário J. Este vetor unitário é o vetor unitário associado ao eixo de projeção que já estudamos. Portanto, tudo o que é constante vai sair da integral. Eu vou apagar a lousa e reescrever de forma mais conveniente. Equação reescrita. Agora temos uma integral definida. Ora, temos aqui a variável θ e o infinitesimal dθ. Nessas condições, somos capazes de estabelecer os limites de integração. Como vamos fazer isso? Ora, podemos posicionar cargas infinitesimais ao longo deste arco. A primeira posição onde colocarei uma carga infinitesimal será neste ponto. Esta carga infinitesimal produz no ponto P um vetor de campo elétrico infinitesimal. Qual é o ângulo deste vetor? Ora, aqui seria 0, 90, 180, 270 graus. Como eu posso representar este ângulo em radianos? Ora, 270 graus em radianos equivalem a 3 π sobre 2 radianos. Temos aqui o limite inferior de integração. 3 π sobre 2 radianos. Qual é o limite superior de integração? Para descobrirmos o limite superior de integração, vamos fazer o seguinte. Eu posso
posicionar uma carga infinitesimal de Q aqui. Posso posicionar aqui. Posso posicionar aqui. Este é o ponto no qual eu posso posicionar a última carga infinitesimal. Esta carga infinitesimal produz no ponto P um vetor de campo elétrico infinitesimal e de afastamento. Este vetor pode ser representado dessa forma. Qual é o ângulo deste vetor? Ora, 360 graus. Como eu posso representar 360 graus em radianos? 2π radianos. Portanto, encontramos o nosso limite superior de integração. Para resolvermos esta equação, vamos focar primeiramente na integral. Qual é a integral de seno de θ dθ? Consultando a tabela de integrais, veremos que vale menos cosseno de θ. Quais são os limites de integração? O limite inferior, 3π sobre 2. E o limite superior de integração, 2π. Como vamos resolver isso aqui? Utilizando o princípio fundamental do cálculo. Faremos menos cosseno de 2π menos cosseno de 3π sobre 2 radianos. Portanto, teremos menos cosseno de 2π. Cosseno de 2π vale 1. Menos cosseno deste valor. Menos cosseno deste valor. Quanto vale o cosseno de 3π sobre 2 radianos? O cosseno de 3π sobre 2 radianos vale 0. Portanto, temos menos 1, menos com menos mais 0. Menos 1 mais 0, menos 1. Podemos concluir que toda essa integral pode ser substituída por menos 1. Faremos isso. Em seguida, eu vou apagar a lousa e vou reescrever a equação substituindo os valores conhecidos. Por exemplo, K, que é a constante eletrostática, eu vou substituir por 9 vezes 10 elevado a 9. R, que é o valor do raio, vou substituir por este valor. Percebam que este valor, lambda, é a densidade angular de cargas. É um valor constante, porém não foi dado no enunciado. Quanto vale este valor? Vamos descobrir. Ora, lambda é igual a carga contida no arco superior. Esta carga vale 4,5 vezes 10 elevado a menos 12. Este valor deverá ser dividido pela medida do arco superior. Quanto vale este arco superior? Ora, vale 90 graus. 90 graus é equivalente a π sobre 2 radianos. Vamos melhorar isso aqui. Temos aqui divisão de frações. Para resolvermos, vamos manter a fração de cima, portanto, 4,5 vezes 10 elevado a menos 12. E vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Portanto, vezes 2 sobre π. Lambda é igual a 4,5 vezes 2, 9.
9 vezes 10 elevado a menos 12 sobre π. Isso aqui é igual a 9 sobre π, aproximadamente 2,86 vezes 10 elevado a menos 12. Qual a unidade dessa medida? Ora, coulombs por radiano. Portanto, temos um valor numérico para a lambda. O que eu farei agora é apagar a lousa e substituir todos os valores conhecidos. Notem que lambda eu vou substituir por este valor aqui. Equação reescrita com os valores substituídos. Vejam o seguinte. Aqui eu tenho o sinal de mais. Mais com menos, menos. K vale 9 vezes 10 elevado a 9. Lambda, como foi calculado, vale 2,86 vezes 10 elevado a menos 12. R vale 5 vezes 10 elevado a menos 2. No entanto, temos R ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. 10 elevado a menos 2 ao quadrado, 10 elevado a menos 4. Vamos resolver agora, numericamente. Menos 9 vezes 2,86 dividido por 25. Aproximadamente 1,03 vezes 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 12, 10 elevado a menos 3. 10 elevado a menos 3 dividido por 10 elevado a menos 4 é igual a 10 elevado a menos 3 mais 4. 10 elevado a menos 3 mais 4 é igual a 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 vale 10. Vezes J. O vetor de campo elétrico total devido à parte positiva do problema é aproximadamente, vejamos, menos com mais dá menos. 1,03 vezes 10, 10,3. Qual a unidade deste valor? Ora, a unidade de campo elétrico vale newtons por coulomb, vezes J. Estamos quase tendo condições de darmos respostas aos itens A e B. Eu vou apagar a lousa, reescrever este valor e nós vamos ter uma breve discussão para darmos as respostas finais. Para que sejamos capazes de determinar o vetor de campo elétrico total no ponto P devido a todas as cargas infinitesimais, precisaremos calcular também o vetor de campo elétrico no ponto P devido à parte inferior do problema. Mas isso é muito fácil de fazer. Por quê? Como foi visto no princípio, as projeções que nos interessam são as projeções sobre o eixo Y. Portanto, vamos fazer uma análise rápida aqui. Para tanto, vamos analisar estas duas cargas infinitesimais, que são simétricas em relação ao eixo X. Esta carga infinitesimal positiva produz no ponto P um vetor infinitesimal de campo elétrico de afastamento em relação à carga geradora. Vamos representar aqui na lousa. Esta carga infinitesimal negativa produz no ponto P um vetor infinitesimal de campo elétrico de aproximação em relação à carga geradora. Vamos representar.
O que acontece é o seguinte: a projeção deste vetor no eixo y é exatamente igual à projeção deste vetor no eixo y. Portanto, cargas infinitesimais e simétricas em relação ao eixo x produzem no eixo y projeções exatamente iguais. A conclusão final é que o vetor de campo elétrico produzido no ponto P por conta da parte inferior é exatamente igual ao campo elétrico produzido no ponto P devido à parte superior. Portanto, o vetor de campo elétrico total devido à parte inferior é igual a menos 10,3 newtons por coulomb vezes J. Diante dessa situação, podemos determinar o vetor de campo elétrico total no ponto P devido à semicircunferência. Este vetor é aproximadamente igual à somatória destes dois vetores. Portanto, menos 20,6 newtons por coulomb vezes J. Com este vetor, podemos responder ao item A e ao item B. Finalizando, o item A solicitou o módulo do campo elétrico total no ponto P. O módulo vale 20,6 newtons por coulomb. Item B solicitou a direção e sentido deste vetor. A direção e sentido do vetor coincide com a direção e sentido deste vetor unitário, menos J. Portanto, a resposta para o item B pode ser 270 graus, se a definição for no sentido anti-horário, ou menos 90 graus, se a definição for feita no sentido horário. Galera, muito obrigado pela paciência, obrigado por chegarem até este ponto. Se gostaram, se ajudou, deixem um like, comentários, sugestões e, acima de tudo, se inscrevam no canal. É a melhor forma de vocês contribuírem para o nosso crescimento. Tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima.